Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor. Toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Tá? É para um bem enorme. E mais do que isso, tá? Se você quiser ajudar financeiramente o canal, a gente precisa do seu apoio. Tá? Eu faço um apelo àqueles irmãos que deixaram de contribuir. Voltem a contribuir, voltem a nos ajudar. Tem alguns que contribuíam com a gente, até pediu para a gente não divulgar, não sei qual razão, nos deixaram. Né? Mas é assim mesmo, eu só posso apelar às pessoas de boa vontade que puderem ajudar. Né? O pouco, minha mãe dizia, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Se você puder ajudar a gente, faça através do Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Tá? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá o nosso, o nosso, a nossa chave Pix, tá ok? Você olha a capa lá, tira um print, ajuda a gente aí, por favor, tá? Alguns irmãos no grupo perguntaram, e aí, no grupo de Zap, você está unido questões de saúde, né? E a gente tem que correr atrás de alguma coisa para sobreviver, tá? É, remédio caro, tá? Só dar um exemplo, aqui o remédio passado para mim para pré-diabético, Forxica, ou sei lá o nome assim, R$ 200. Tá? Então você imagina isso tudo com água, luz, né? Internet para poder fazer os vídeos aqui, a comida, enfim, né, gente? Aquilo que um ser humano precisa, tá? O básico para viver. Infelizmente, lamentavelmente, eu vivo numa cidade em que inteligência e competência não têm importância nenhuma. O que importa é se eu fui do lado do político ou se eu não fui do lado do político. Simplesmente. Né? Correto? Muito bem, nós fizemos um vídeo anterior e vocês viram lá toda a análise que eu fiz e a coisa é bem complexa, bem profunda a respeito de tudo isso que a gente analisou, né? Que ainda está aqui atrás no quadro. Né? Se alguém que depois quiser dar um print, tirar, né, no outro vídeo o melhor e tal, você pode fazer agora também. Tá? Certo? Então nós estamos sobre o comando dos Gibori e não dos Nephilim. É uma bobagem, um erro interpretativo do texto, do próprio texto bíblico. Do próprio texto. É incrível. Tá? Essa crença absurda criada por pseudos cristãos que dizem: os anjos, tá? Não sei de onde eles tiraram essa palavra anjo, porque os Benei Elohim, que é o texto que está no hebraico, nada tem a ver especificamente com anjo. Zorra nenhuma. Tá? Zorra nenhuma. O texto de Gênesis 6, pessoal, diz, tá? Prestem atenção. Existiam os Néfilins na Terra, que alguns traduzem por gigantes, outros traduzem por é, caído. Você veja, essa palavra Néfilim tem duas é, palavras na Bíblia. Uma em Gênesis 6 e existe outra palavra, tá? Que tem como consonância, se eu não estiver muito enganado, tá? Às vezes eu me engano. Tem a ver com a raiz Nepal. Tá? Tem a ver com a raiz Nepal. Se não me engano, eu tinha até anotado aqui.
Tá? Mas é importante você entender isso, porque tem gente que acaba falando bobagem. Tá? É, procurar aqui é, pesquisa aqui. Eu sempre copio, gente, textos aqui. É, eu sempre procuro aqui. Ver se eu encontro aqui o artigo que eu baixei aqui no meu. Então, encontrei aqui. Espera lá. Tá? Olha, eu vou dar um exemplo para você, que é para você, né, meu amigo, meu buscador, meu companheiro de jornada. Está aqui. A palavra nefre, tá? É um termo bíblico que aparece no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Tá? Vamos ver o que diz. A raiz da palavra. A palavra nefre é derivada da raiz hebraica napal. Tá? Significa cair ou ser derrubado. Tá? Essa raiz é usada para várias palavras hebraicas que têm conotações a queda, declínio ou destruição. Tá? Algumas palavras hebraicas têm raízes semelhantes às construções que incluem nefal, nefel, aborto ou nascido morto, nefilá, queda ou ruína, tá? Na, na, naf, caído ou derrubado. Tá? Então, é, é um objeto de debate essa palavra, porque alguns traduzem como gigante, tá? Que eram gigantes, seres de estatura excepcional. Outros dizem que acreditam que os néfiles eram anjos caídos que se uniram à filha dos homens. Tá? Alguns estudiosos acreditam que néfiles eram homens poderosos que foram corrompidos pelo poder. Então, preste bem atenção. Vamos primeiro descartar o seguinte: anjos caídos não eram. Tá? Homens poderosos não são os néfiles, são os giborim. Nefilim, giborim, são dois completamente diferentes. Então, isso é importante. Também existe uma outra forma de pronúncia para essa palavra, né? Deixa eu pesquisar aqui na minha galeria. É, tá? Eu estou falando isso, que é para a gente, depois, daqui a pouco, a gente vai entrar aí no estudo. Gente, tem vários textos que eu vou comentar, são coisas muito profundas. Tá? É, tem muitas. Né? Então, o pesquisador, eu não encontro, o pesquisador, eu baixo meus textos e faço cópia. Às vezes eu, né, salvo no hoje, né, também. Então, os pesquisadores já têm clareza de que, primeiro, não é. Por que não é anjo que roda? Porque essa porcaria toda começa lá atrás,
quando o pessoal resolve interpretar o livro de Enoque, no capítulo, exatamente, no capítulo 6, em que Enoque vai falar que os vigilantes, presta bem atenção, vigilantes do posto anjos, né, que é gente, é uma zosta quando você coloca nome. Essa palavra anjo quer dizer apenas mensageiro, núncio, porta-voz. Nada mais além disso. Eu não sei que cacete é esse que o pessoal começa a criar um monte de coisa. Ridículo isso. Né? Aí começa lá atrás, quando o povo começa a dizer que os néfilos, veja, tá? Então, deixa eu tentar ir no quadro, tá? Vocês me perdoem aí, eu vou ter que ir aqui no quadro para tentar esclarecer alguma coisa. É uma coisa que na minha vida eu sempre procurei buscar, foi entender as coisas. Eu não me conformo com o que alguém fala e eu pego e digo, não, eu vou atrás. Então, ó, tudo começou quando se pegaram o livro de Enoque, tá? Vou botar aqui Enoque mesmo, aportuguesado. Tá? Então, o livro de Enoque diz que os sentinelas, tá? Que eles vão chamar de anjos caídos, mas alguns textos gregos vão chamar eles de grigori, tá? Mais adamitas, certo? Ok? Tiveram relação. Eles vão chamar esses sentinelas aqui, vão dar um título de anjo, que não tem porcaria nenhuma a ver com isso aqui. Até porque esse nome está equivocado. O brasileiro, ele acha que é o seguinte, do jeito que ele lê o texto na Bíblia, no livro de Enoque, ele acha que é assim, foi escrito em português, né? A Bíblia foi escrita em português, sabia disso? Não, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Quem é o brasileiro que mal sabe o português vai saber de hebraico, grego e aramaico. Tá? Fala aí. Né? Então começa aqui. Quando chega lá na Bíblia, aqui, ó, a Bíblia vai dizer que os seres chamados Benai, ou Benei, se quiser chamar, Elohim, se relacionaram com Adamim. Não é qualquer mulher, não. Tá? Certo? Adamim. Os textos sumérios, vou botar aqui, textos sumérios, okay? Falam que é, os Gi- Gi- na verdade, a pronúncia é Zigig, né? Tá? Não sei se eu escrevi certo. Também vieram atrás das Adamitas. Ok? Certo? Todas essas interpretações aqui, vamos fazer um cálculo aqui, que não vai dar aqui na frente, mas vamos colocar aqui, esse daqui, tá? Vamos pegar aqui. Então, tudo isso aqui, eles dizem que vai gerar os Nephilim, que é completamente absurdo. O Hollis é absurdo, tá? O povo
que fica espalhando mentira no YouTube. Crie vergonha na cara. Então, a geração desses seres aqui, somente na Bíblia, são os Giborim, e não os Nefilim. Esses seres aqui eram seres, tá, orgânicos, ou orgânicos, não podiam ser seres sintéticos. Porque seres sintéticos não engravidam, não copulam, não fazem sexo e acabou-se. Então, portanto, também não são seres etéreos. Vamos parar com a imbecilidade, por favor. Tá? Então, essas interpretações aqui são totalmente equivocadas quando começa a se dizer: nossa, os anjos, seres etéreos, se materializaram, olha só quantas materializaram aqui, ficaram com tesão por causa das mulheres, tá? E não era qualquer mulher, não. Desculpa. Eram as mais bonitas, as mais, tá? E as mais aptas, aptas a dar cria. Eram as mulheres sápiens que eles estavam procurando, não era qualquer outra mulher. Eram as adamitas, as de origem adâmica. Os adâmicos foram uma raça dentro do gênero Homo. Tá? Não, mas a gente não pode dizer que os humanos são raças diferentes. A Convenção Internacional diz que nós somos a raça humana é única. Não, não é única. Parem com isso. Vocês sabem que não é. Isso é tudo uma jogada, uma mentirada do cacete. Tá? Então, veja, o erro começou bem aqui. Essa interpretação imbecil de algumas pessoas. Tá? Alguns até vão lá, manipulam o texto hebraico, tentando encontrar uma brecha para justificar. Tá? Então, gente, a relação entre os anjos e as. Tá? A relação entre esses seres, que não são anjos porra nenhuma, desculpa a expressão, eu não vou mais usar zorra, não, vai ser nessa porrada mesmo. Tá? Não são seres etéreos, não se está falando de coisa nenhuma. Todos esses seres são profundamente orgânicos, ou não teriam. Ah, mas esse é mitológico. Bem, então se é mitológico, fale. Não fique inventando mormota. Tá? Nas tabuletas da Suméria, o que é que o, o filho do Enki faz? Não esqueço o nome dele agora. Um deus. Ele desce lá de Marte, junto com 200 gigas, e vem para. Porque ele veio casar aqui na Terra com uma humana. Ele decidiu isso. Por isso ele foi abandonado pelos Anunnaki. Tá? O Marduk. 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 Certo? Então ele veio, né, se casar com uma mulher humana, uma Adapita, tá? Ou uma Adamita, como querem chamar. E aí, olha só que coisa. 200 gigas disseram, não, nós também queremos, peraí. Tu pode casar, nós também podemos. Vieram também e casaram. Quem eram os gigas? Eles eram uma classe assim, segunda ou terceira classe dos deuses. É a mesma coisa que os Bene Elohim. Tá? Essa história foi copiada pelo livro de Enoque e pela Bíblia. A Bíblia diz que os filhos dos deuses então, são os semideuses. Tá? Certo? Quando
chega no Gênesis 1, que é a Bíblia que todo mundo faz o que quer nesse planeta, usa ela para tudo quanto é desgraça, é né? Aí o cara chega lá que existiam os nerfs. O correto é deixar o nome, seu porcaria de tradutor, e não colocar, é, olha, é, vamos dizer assim, existiam os gigantes na Terra. Pô, é uma desgraceira. Né? Então, eu vou até procurar uma tradução bem aqui. É, eu quero encontrar ela, porque enquanto aqui, deixa eu ver, eu vou aqui pegar a tradução, vocês vão ver como é interessante. A tradução, eu vou citar o autor, tá, pessoal? Ele merece, é, ele merece que a gente cite ele, porque o que ele está fazendo é um trabalho heróico. Tá? Vou pegar o capítulo 6. É, aqui, né? É, é. Aí no versículo 4 do capítulo 6, olha como ele traduziu isso. Os caídos, que é a conotação de Néfili, os caídos estão eles na terra. Tá? Ele fez uma tradução literal, o que é correto. Nos, dia, no, nos dias aqueles. E também depois, assim, que vão os filhos do Deus, os filhos dos Deus, as filhas do homem. É, é, e parem elas para ele. Tá? Então, quer dizer, elas parem, têm filhos para ele. Tá? Eles são poderosos, estão desde sempre homem, os homens do nome. Quer dizer, os homens de nome, ele não colocou aqui, professor, tá? Professor Oswaldo Luiz Ribeiro, mas a tradução seria, se fosse melhor, eu diria o professor, conserve as palavras literal, aquelas que não podem ser traduzidas. Tipo, Nefne, deixe Nefne. Gibori, deixe Gibori. Coloque uma observação lá embaixo. Gibori quer dizer famosos, poderosos. Então, vocês estão vendo que não há. Né, quando você vai para o texto literal, o texto, essa zerda de interpretação é por sinal, esse versículo 4 parece ter sido inserido assim do nada, porque se você ele se desloca completamente do assunto que está sendo abordado no capítulo 6. Então alguém foi lá e disse assim, peraí, bora botar aqui o texto de Enoque aqui dentro. E copiaram lá. Não, nós estamos sendo governados pelos Gibori e não pelos Néfili. Depois, né, eu tenho uma anotação aqui, também vou falar para vocês disso, eu gosto de falar para que depois outros não venham por aí. É, vou procurar o texto aqui.
Porque, gente, são muito material. Vou ver se eu consigo encontrar aqui na minha lista de materiais. Não se apresse, não. Um café, vamos fazer um lanche daqui a pouco. Tá? Olha, os Anaquites, tá? Também conhecidos como os filhos de Anak, são uma tribo mencionada na Bíblia, especificamente no livro de Números e no livro de Josué. Os Anaquites eram uma tribo de gigantes que habitavam em Canaã, na região de Canaã, na Palestina. Eles eram descendentes de Anak. Os gigantes que era um gigante que era filho de Arbá, fundador da cidade de Hebron. Tá? Os Anaquites eram conhecidos por sua estatura gigantesca e sua força. Eles eram considerados uma ameaça para os israelitas, que viam como obstáculo para conquistar a terra prometida. Tá? Então, de lá vão os espiões. Quando eles chegam lá na conquista de Canaã, eles vão enfrentar os Anaquites. Né? Os Anaquites são frequentemente interpretados como símbolo de obstáculos e desafios. Mas eles também têm similaridade com os benditos, tá? Os benditos Néfrim. Que a tradição de Néfrim são caídos, derrubados. Aí as pessoas associam essa palavra, derrubados, caídos, com os anjos caídos, supostos anjos caídos. Lá do livro de Enoque, que desceram, gente, pelo amor de Deus. Tá? Querem fazer manipulação, façam para os bestas que vocês ficam aí enganando em rede social. Mas esse aqui vocês não enganam. Tá? Então, a geração das Adapitas com os filhos de Deus, que não são anjo porcaria nenhuma, são os Gíboros. Né? Eu já expliquei, inclusive, que Caim, que foi morar na região de Nod, no livro de Urântia, era um dos descendentes, tá, dos assessores do príncipe planetário chamado, ah, meu Deus, esse é o nome do Deus, né? O príncipe planetário do planeta. Então, ele tinha um grupo de assessores, eles eram um pouco avançados. Então, depois teve a rebelião, Caligasta, né? Os assessores deles, em uma parte foi embora e outra parte ficou aqui na Terra. E eles formaram um grupo lá na terra de Nod. Nod era um dos descendentes. Tá? E eles eram de grande estatura. Então foi para lá que Caim foi, teve a sua esposa e teve filhos e tal. Inclusive, o próprio livro de Urântia vai dizer que os pré-sumérios vieram de origem de um grupo desses seres aí. Tá? Então, a porcaria de muita gente é não pesquisar. Eles leem um livro e acham que aquele escritor é o bambambam, bam, bam, não vão atrás de outras informações, igual o pessoal que pega os livros do Zacarias Pinto e fazem do livro do Zacarias Pinto o Deus dele. Como se ele tivesse sido fiel 100% ao texto, e não foi. Não foi. Tá? Então, procure outros tradutores. Tá? Então, vamos lá. Aí eu vou bem aqui pegar os textos para a gente fazer reflexão. Então, sobre o plano do governo mundial, né? A imposição da nova ordem. O grande objetivo, de acordo com a teoria, seria a criação de uma nova ordem mundial.
uma sociedade global onde as decisões seriam centralizadas em uma única entidade governamental, possivelmente sob a liderança de uma linhagem iluminada, tá? Ou iluminado, ou brilhante. Tá? Esse governo mundial seria sustentado por uma economia globalizada, controlada por um banco central único e etc. A implementação da tecnologia avançada, como microchips implantados, e aí a gente já conhece. Dentro dessa narrativa surge a ideia de que a verdadeira resistência a esse plano vem de um despertar coletivo da humanidade. Esse despertar envolveria uma tomada de consciência das manipulações históricas, políticas que moldaram a sociedade e a descoberta de como a verdade foi oculta de maneira sistemática e implacável. O despertar seria visto como uma forma de ruptura com as normas e as regras impostas pelas elites, permitindo que as pessoas se libertassem do controle psicológico e começassem a questionar as funções as fundações da sua realidade. Aqui está o estudo da questão. Tá? Mas as pessoas não estão sendo despertas. As pessoas estão sendo enganadas. Enganadas pela nova ordem mundial e pela New Age, difundidas em muitos canais aqui do YouTube. E gente, eu acho impressionante que eles acham que eles estão lá no período da Idade Média, eles acham que o melhor é atacar a Igreja Católica e dar à Igreja Católica um status que ela não tem, certo? Tá? Ela tem controle, tem sim, mas não existe só a Igreja Católica, existe a Igreja Ortodoxa, os protestantes, enfim, um monte de coisa. Mas os caras resolvem vir falar da Igreja Católica, porque eles acham assim, eles sentem gozo, prazer em ficar falando exatamente isso. A mesma zerda desde o período da Idade Média, perseguição, nossa, porque ela retém segredos, nossa, não sei o quê. Aí tu vai olhar a vida dessas pessoas, eles estão ligados a grupos, tá? Geralmente da New Age, ocultistas, esotéricos, e não sei o que tem mais, vivem falando com uma tal de espiritualidade que é uma merda, tá? Que eles não sabem na realidade o que são. Não, já vi, são seres luminosos. O seu problema, meu irmão, é estar vendo a falsa luz. O seu problema não é com a treva, não. O seu problema é com a falsa luz. Então, cuidado, tá? Se você não despertar, você vai ficar vai passar os anos e as pessoas ficam, oh, nossa, eu estou desperto, garoto esperto. Né? Esse despertar não seria apenas um movimento intelectual, mas uma revolução emocional, espiritual e social. As pessoas que perceberem a verdadeira natureza da manipulação seriam capazes de libertar do sistema e criar uma nova ordem. Uma ordem que seria verdadeiramente humana, sem as amarras de subordinação ao controle absoluto das elites. Tá? Então, existe a elite oculta, a teoria da linhagem, aqui, que eles vão falar aqui. Né? Aqui, ó. Tá? A teoria das linhas iluminadas, sua conexão com seres extraterrestres ou entidades não humanas, apresenta um desafio significativo à visão tradicional de realidade e propõe uma estrutura de poder invisível que transcende as fronteiras racionais e históricas, o que se perpetua ao longo do tempo por meio de manipulação genética, controle psicológico e etc. Então, tá? Vou pegar aqui um outro elemento. As coisas eu vou explicar, outras a gente já entendeu. Porque é um risco, quer dizer Francisco, tá? Então não precisa ficar todo o tempo explicando o texto, porque o texto está tão claro, mano.
humano. Tá? Porque não tem condições. Tá? A famílias de elite e controle global. Olha aqui. O cerne da teoria é que um número extremamente restrito de famílias ou linhagens detém o verdadeiro poder sobre as decisões globais. Este poder é exercido através de uma rede de sociedades secretas, as quais, por sua vez, seriam controladas por esses Illuminati. As alegações de que essas famílias podem ser compostas por apenas 13 grupos ou entidades ou clãs, como mencionado, visa dar uma ideia de exclusividade e concentração do poder em um número pequeno, mas que é extremamente influente. O poder dessas famílias não se restringe a uma nação ou continente, mas se estende por diversas esferas globais, políticas, econômicas, culturais e sociais. Tá? A ideia de um pico de pirâmide como apenas um punhado de famílias controladas, de famílias controla a narrativa e a dinâmica global é uma alegação que alimenta o fascínio por conspirações de controle absoluto. Tá? Essas famílias, conforme a teoria, têm uma visão de mundo que privilegia o poder centralizado e o controle sobre todos os aspectos da vida humana. Tá? Então, um dos elementos. Tá? Outro elemento importante, as sociedades secretas e o processo de infiltração. O modelo que frequentemente descrito nas teorias envolvendo os Illuminati coloca as sociedades secretas em uma posição central como instrumentos de recrutamento e perpetuação do poder. Aqui os Illuminati são vistos como um grupo dentro de outro grupo, infiltrando-se nas principais organizações, como a maçonaria, clubes de elite e até os movimentos intelectuais ou financeiros. Esse movimento constante de infiltração tem como objetivo atrair e recrutar pessoas que, com o tempo, podem alcançar posições de poder em diferentes instituições globais, como governos, cooperações e organizações internacionais. A maçonaria, por exemplo, é uma sociedade secreta que serve como ponto de entrada para muitas pessoas, como uma hierarquia de graus que simboliza um avanço na organização. Porém, a maioria dos maçons, mesmo aqueles que atingem graus em alto, bem mais alto, como o 33º grau do rito escocês, não teria acesso completo ao verdadeiro poder. Está aqui, ó, certo? Não teriam acesso ao completo e verdadeiro poder do propósito dessa rede. O câncer mencionado no texto sugere que, apesar de estarem inseridos em organizações que parecem poderosas, a maioria dos membros nunca alcança a verdadeira compreensão, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nunca alcança a verdadeira compreensão do que está em jogo ou de como as suas ações são manipuladas em nível global. Então, eu falei isso antes, né? Não adianta você ir conversar com maçons de 33º grau, eles não sabem de nada. Não sabem de nada. Ser maçom, na maioria das vezes, é status. Tá? Essa é a verdade. Tá? Outra coisa, os graus iluminados do conhecimento secreto. O ponto mais polêmico e misterioso das teorias sobre os Illuminati é a alegação de que existem seus graus secretos além do 33º grau da maçonaria, os quais apenas alguns iniciados de linhagens específicas podem acessar. Primeiro, você não acha que você vai chegar lá. Eu acho graça. Um dia um amigo me mandou uma mensagem dizendo, Rob, eu recebi uma mensagem de um camarada e me disse que eu quero entrar na sociedade secreta Illuminati. Eu precisaria fazer um depósito no valor X e depois
esse valor retornaria aqui no seu presente. É tudo pegadinha, isso é tudo mentira. Eles selecionam para subir para esse grau, não é qualquer pessoa. Eles selecionam pessoas que têm um potencial intelectual, capacidades para chegar a um poder elevado, ok? E aí eles poderem é, é, colocar aquela pessoa ali numa espera. Mas isso, meu amigo, no meio de, vou botar 1 em 10, 1 em 100, 1 em 1000, aí tem um monte de abestado que fica por aí dizendo, oh, não, essa coisa de Illuminati é mentira. A palavra Illuminati quer dizer iluminado, brilhante, querida. Tá? Então, não, eu recebi um convite para ser Illuminati. Você é burro, rapaz. Saia da burrice. Eu fico chocado com essas ideias. Né? É, 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 este conhecimento poderia incluir sabedorias antigas, práticas ocultas, controle mental, uma visão sobre o funcionamento da sociedade, do governo completamente oculta para a população geral. Tá? Seria a ideia de que os Illuminati teriam. Tá? Outra coisa é a construção da realidade e a manipulação das massas. Uma das alegações mais contundentes da teoria dos Illuminati é que controlar as narrativas, a percepção da realidade, essas elites podem direcionar os destinos do mundo sem que a população se dê conta. Isso envolve a manipulação das massas através da mídia, da educação e até da religião, para que as normas estabelecidas pareçam naturais e inevitáveis. A construção dessa realidade é o que permite esses indivíduos ou grupos exercerem o controle sem que suas ações sejam diretamente visíveis. Tá? Certo? Então, bem, aí vem aqui a resistência ao sistema. Dentro dessa visão, há uma sugestão de que as massas se tornarem conscientes do jogo de manipulação em que estão inseridas. Poderão romper o ciclo de controle. Essa ideia está intimamente ligada à noção de despertar, ou seja, a descoberta de um estado de percepção superior que permite ver além das ilusões impostas pelas elites. Esse despertar requer, segundo as teorias, um esforço conjunto, tá, para romper com as normas estabelecidas e questionar as estruturas de poder que moldam a sociedade. Isso aqui é o despertar. E não um monte de abobado de supremacista branco que ficam aí fazendo um monte de bobagem. Né? Grupos de ocultismo dentro do Telegram, né? Um idiota aí que resolveu substituir o outro, era luciferiano, era satanista, era não sei o que. Você não era bosta nenhuma. Você não era bosta nenhuma, nunca foi bosta nenhuma. Você não sabe de droga nenhuma sobre o que está acontecendo no mundo. Você não sabe com quem você está se envolvendo. Você não sabe com quem está acima de você. Você está brincando com coisa séria. Você vai se queimar, você vai se ferrar nisso. Ouça o que eu estou falando para você. Tá? Então, eu quero participar. Você não vai participar porque isso é limitado a grupos muito superiores. Tá? Então, tem uns grupelhos aqui no Brasil, uns ostas, uns merdinhas, que acham que nós somos supremacistas, nós só negro, nós acreditamos não sei o quê. Vai plantar coquinho, rapaz. Cria vergonha na sua cara.
vêm para podcast aí, para live, todos perto, nós estamos aqui para divulgar como vai ser, olha aí, e fica inventando muito. A espiritualidade me disse uma transição planetária, está chegando, a data limite, não sei o quê. Ah, enche o saco. Tem um monte de ocultistas que não dizem que são ocultistas. Os verdadeiros ocultistas ficam dizendo por aí: olha, eu sou satanista, eu sou demoníaco. Oh, 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 oh. Cara, atuam na calada da noite. Se encontram em porões e cavernas de cidades. Se encontram nos porões de Brasília. E não é qualquer um que é convidado para estar lá, não. Eles se encontram em lugares, tá, para traçar os rumos do Brasil. Eles se encontram mundialmente para traçar os rumos do mundo. E você, abestado, acha que você é alguma coisa. Você não é nada. Eles pisarão na sua cabeça. Está ouvindo? Está ouvindo muito bem? Estou dando esse recado vindo dos meus informantes. Cuidado, você está indo pelo lugar errado. Então, tá? É, então, a ideia dos Illuminati como uma organização secreta que manipula eventos globais, controla as massas a partir das sombras, é uma visão que, embora carregada de mistério e especulação, levanta questões interessantes sobre o poder, o controle social e a manipulação da realidade. Então, está aqui, meu querido. Tá? Aqui. Tá? Ok? É, então, eu vou dar um salto aqui sobre essa questão dos Illuminati, porque as pessoas ficam, não, não existe. As pessoas fazem o jogo do poder. Primeiro, eles querem que você, a população desacredite que eles existam mesmo. Então, eles tornam isso muito banal, muito banal. Começou a doidicinha aqui, gente, socorro, socorro, terremoto, 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 terremoto. Aqui, tu cuida. Aê, terremoto! É só começar a falar deles, eles ficam. Vai começar. Nossa, é um negócio que. Ou coisa enjoada. Entendeu? Tá? Então é isso. Né? Olha, fique quieto. Nossa Senhora. Tá? Já consertei? Vou consertar aqui, gente. Só baixar aqui um pouquinho. Isso, quando a gente começa a falar nesses capirotos, eles ficam meio ragosos, entendeu? Não, porque é certo, gente. Vocês estão pensando que não é brincadeira que eu faço aqui? Estão por fora. Né? Então, cuidado com essas informações meio que de embrólio que ficam colocando aí. Não é assim que a banda toca, não. Tá? Tem muita gente enganada sobre isso. Tá? Então, vou aqui pegar um outro texto. Ok? É, aqui, ó. Pegar aqui no Word. Tá? No Word. Então, quando a gente vê a atuação, tá? Que veio a seguinte, tá? A morte de centenas de milhares de soldados humanos ao longo dos séculos, não é? Guerras religiosas,
cruzadas, jihadis e conflitos coloniais onde justificativa divina encontra interesses materiais. E os Anunnaki, que aí nós estamos entrando, né? Porque se você entendeu o que está aqui atrás, eu não vou explicar, tá? Quem não assiste vídeo, eu não tenho que estar ficando todo o tempo repetindo a mesma coisa. Se os Anunnaki são metáforas para as elites ocultas, isso explicaria a repetição histórica de sacrifícios humanos em nome dos deuses ou ideologias. Guerra, massacre, genocídio. Vocês acham que é para quê? É só controle populacional? Não. É também oferecer sacrifício, tá? Sacrifícios de energia, oferecer esses espíritos para esses seres. Né? A vida da alma está no sangue, né? O sangue é vida, por isso, né? Você sabe muito bem disso. Né? A outra coisa é a tecnologia de controle. Teóricos da conspiração sugerem que os Anunnaki ou os seus herdeiros usaram armas psíquicas, sistemas de vigilância ou até drogas para manter a humanidade subjugada. A Matrix de controle mental seria uma versão moderna dessa escravidão. Tá? Tá? Será que precisa riscar, desenhar? O sofrimento humano gerado por essas guerras teria deixado marcas no inconsciente coletivo, manifestadas em mitos de apocalipse ou em arquétipos de herói que desafia os deuses. Né? Prometeu, Jesus, o tal do Lúcifer, que eu vou até tirar daqui, porque isso é uma merda do cacete, botar essa figura aqui. Tá? Certo? Então, Jesus também era a serviço dos Anunnaki. Jesus veio à Terra para... nossa, ele também veio implantar um sistema. Você não entendeu nada de Jesus. Você não entendeu bosta nenhuma de Jesus. Não fale o que você não conhece, seu porcalhão. Você está querendo falar de Jesus porque você está querendo trazer o Maitreya para a Terra? O Sanata Kumara? Ou imbecil? Você já estudou Jesus a partir dos gnósticos, a partir dos evangelhos apócrifos? Já fez uma pesquisa profunda sobre isso? Não. Você fica falando, vomitando um monte de porcaria. Do quais prova você não tem nenhuma. Ah, não, mas tem pesquisador. Quem te disse que esse pesquisador está sendo financiado por uma elite global? Quem te falou que não? Hã? Ei, tu que está desperto e acordado, é muito intelectual, estuda. Você acha que todo escritor escreve o que ele quer? Quem financia essas pesquisas? A Fatima de Moab? Não, não vem não. Vem que essa não cola. Tu está defendendo Jesus? Não, eu estou defendendo o Jesus que os gnósticos acreditavam existir. Porque Jesus foi uma invenção dos romanos. É um zero se tu continuar acreditando nessas histórias. Tu não despertou nada. Tu continua sendo o boneco de mamolengo e papagaio de pirata. É isso que você continua. Né? Tá? Outro ponto importante, eu disse que ia tocar alguns pontos. Tá? A sobrevivência dos Anunnaki. Onde estão hoje?
A informação de que os Anunnakis estão vivos e bem, hoje, sobre várias hipóteses. Governo oculto. Eles poderiam operar através de estruturas de poder, tá? Clandestinas, como sociedades secretas, Illuminati, maçonaria, etc., 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 né? Controlando governos e economia. Sua longevidade seria explicada por tecnologia avançada ou imortalidade. Como eles conseguiram ficar imortais, eu não sei. Tá? Também você já quer muito. Né? Mas uma tecnologia que eu vou falar aqui para vocês, que me foi passada pelos informantes, é que existe uma tecnologia que está naquilo que você pode chamar de proto-metafísico ou metafísico. Eles são capazes de escanear, tá? Vou usar o termo alma, mas eles são capazes de transferência de consciência para outros corpos. Eu, Robert, eu está viajando na maionese, eu fumou alguns cigarrinhos do capeta? Não. Você acha que somem tantas pessoas no mundo por causa de quê? São corpos usados para transferência de consciência. Quem já viu meus vídeos sobre o Alckmin sabe precisamente o que é que acontece. Essa tecnologia eles têm. Outra coisa, aonde eles estão bem disfarçados, mas a grande parte deles estão morando nos mundos subterrâneos. Outros estão morando nas chamadas terras altas. Estão acima daquilo que nós costumamos olhar e dizer, nossa, aqui é o firmamento. É. Esses seres são os mesmos arcontes, são os mesmos. A palavra arconte quer dizer governante, tá? São os mesmos seres e o mesmo demiurgo. Então, se liga na missão, tá? É, interdimensionalidade, tá? Algumas correntes ufológicas propõem que os Anunnakis estão no plano físico, mas em dimensões paralelas, influenciando a humanidade através de manipulação sutil, como a teoria da simulação. Então, se você acha que não, não está não. Eles estão aqui, tá? Dentro, numa realidade paralela. Essa realidade paralela existe, tá? É uma realidade que eu chamo de proto-metafísica, porque ela está entre o físico e o metafísico. Okay? Esses seres têm controle sobre energia e matéria, então eles podem, mas não a belo gosto, não pensem que eles têm todo o poder. Não. Eles têm fragilidade também. Eles sabem que se eles passarem muito tempo do lado daqui, eles são capazes de morrer. E morrem. Se você der um tiro num deles, eles morrem. Se eles pegarem doenças aqui, alguma bactéria aqui que os humanos são capazes de suportar, eles morrem. Por que eles conseguem sobreviver tanto tempo embaixo da Terra? Por causa do campo eletromagnético.
Eles lá não estão sujeitos a determinadas leis que estão aqui na superfície. Que ninguém vai contar para você, porque ninguém conhece. Mas aqueles que, meus informantes que conversam comigo, eles estão precisamente dizendo exatamente isso. As pessoas acham que sabem, mas não sabem. Tá? A Terra é um grande conglomerado, grande, mas muito grande. Ela é tão vasta que você nem imagina o tamanho dela. Agora, existem na Terra partes da Terra que são mais densas, menos densas, mais sutis, menos sutis e tal, super sutis, de qual você não vai conseguir chegar lá de qualquer jeito. Tá? Por exemplo, se você atravessar um determinado campo, se você for levado por esses seres, se você atravessar para essa outra densidade onde eles vivem, se você não for uma pessoa adequadamente preparada, você está lascado. É fenômeno contado em toda a Amazônia, gente. Isso aí, nossa, o pessoal levar isso como coisa de encantaria, etc. Esses seres estão acostumados a raptarem pessoas e levarem eles pelo fundo do rio, do igarapé, do seja lá o que for, para cidades que essas pessoas não sabem como acontece. Isso acontece nas águas, na mata. Eles são levados para cidades, depois reaparecem, não se lembram de nada, e quando não muitos estão muito perturbados, conturbados, desenvolvem algumas capacidades que às vezes são. Tá? E esses seres não são sempre bonzinhos, não. Então, essa realidade existe. Eles estão aqui na Terra, eles não estão em outro lugar, eles estão no mundo físico, por favor. Não fique negócio de apontando luneta. Vou apontar uma luneta que eu quero ver se tem um ET lá na Lua, em Marte, onde eles estão habitando. Eles assumem corpos materiais, corpos aparentes, e andam pela rua e você nem sabe. No meio de uma multidão andando na Avenida Paulista, você já parou para se perguntar quantos lá são seres que. Né? Nossa, tio Rob, a coisa é profunda. É, o buraco é mais embaixo. Não é que essa bobageira que fico contando aí em live. Né? Nossa, aquele cara foi na live e falou um monte. Todo dia tem live nesse canal. E as conversas são a mesma. Tá? Também tem a teoria da reencarnação ou híbrido. A ideia de líderes humanos são híbridos, Anunnaki, como certas linhagens reais europeias. Oh, tio Robson, é verdade. Existem teorias da conspiração sugerindo que o controle é mantido via sangue e pacto. As três famílias são um exemplo disso daqui atrás, meu filho. Assista outro vídeo anterior a esse. Você vai entender. Ei, acorda. Acorda aí, ei. Lê aí. Para o vídeo aí um instantinho. Vai tomar um café, depois volta aí. Ah, os seus vídeos são muito grandes. Paciência. Procure vídeo. Vai então lá para o TikTok e fique lá assistindo aquelas coisas lá. Tá? É, então, a reencarnação, eles podem reencarnar? Podem. Eles têm o domínio, o controle da reencarnação é deles. Eles inventaram isso. Ainda vem um cara dizer que os arcontes, os seres, eles não sabem a reencarnação contrária. Para com isso. Ó. A gente falou isso aí, se foi alguma espiritualidade, está te contando mentira.
Tá? É, então, eu vou dar uma parada bem aqui. Tá? Peraí, calma. Relaxa. Não foge que esse vídeo vai dar-lhe uma porretada na cabeça de muita gente. Mas é porretada. Outro dia alguém pergunta por que você não é convidado para ir na live de certos canais aí. Eles não querem ouvir esse tipo de coisa. Porque eles não estão é, querendo ouvir pessoas sérias. Tá? Eu nasci para estudar, eu nasci para dar aula. Então, ok? Eu vou baixar aqui, bem, e aí eu vou pegar aqui mais uns textos para a gente fazer aqui um, um apanhado. Nossa, tu Robson, o negócio vai pegar, vai. Então, lá no vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei sobre a questão dos gnósticos, lembra? Eu abri o vídeo falando sobre como era que os gnósticos viam as coisas direitinho, como era que eles acreditavam, como é o que é ser gnóstico, né? Porque ser gnóstico não é ficar celebrando missa gnóstica. Ser gnóstico não é ficar falando, oh, nossa, oh, espírito, a sabedoria, oh, o que. Para com isso. Eu estou montando, daqui para o meio do ano, eu vou organizar a escola de sabedoria, aonde nós vamos ter informações privilegiadas e vai ser um grupo seleto. Tá? Só vai entrar quem eles permitirem entrar. Quem eles não permitirem entrar, dane, não vai entrar. Okay? Não dê formação para mau caráter. Eles se transformarão em manipuladores dos outros. Tá? Presta atenção nisso. Então, os gnósticos tinham a visão deles. Então, vamos lá. Esse texto é a continuidade daquilo lá. A definição mais simples, tá, de imitação é imitar ou copiar alguém ou algo, geralmente com objetivo em mente. Em nosso contexto aqui, a cópia é a versão falsa que toma lugar do real. Como um místico persa, Umi afirmou, o ouro falso existe porque há o ouro real. A falsificação também serve para verificar se o original existe. No vocabulário moderno, nos referimos a essa versão falsa ou imitação como uma simulação ou simulacro, que tem sido uma faceta crescente na vida contemporânea. As forças da imitação e da ilusão são impostas. De quem eles estão falando? Do mundo mimético. Se existe o ouro, existe o falso ouro. Preste atenção. Se existe a luz, existe a falsa luz, e não as trevas. O oposto à luz é a falsa luz. Entendeu? O oposto da treva, não, o oposto à luz não é a treva, não, meu filho. É a falsa luz. O Yaldabaoth não é a treva, ele é a falsa luz. Por isso ele é o Lúcifer, a falsa luz, a falsa sabedoria, a falsa verdade. Então tome cuidado.
Seja garoto esperto, esperto. Fica aí acreditando em tudo quanto a espiritualidade vem falar um monte de porcaria aí. Né? Os gnósticos se referiam a essas forças como parasita cósmico, tá? Pois sugam as energias e percepções dos seres humanos. Sua maioria trapaça e é o auto-engano, pois o indivíduo escolhe acreditar na realidade invertida. Tá? Quer dizer, existe uma realidade e uma falsa realidade. Tá? Certo? Ou a realidade invertida, ou a realidade substituta. Tá? Então, o trabalho foi feito para ele. Então, somos enganados a investir em nossas próprias ilusões. Então, nós nos iludimos que tem muita gente aí se iludindo que vai ficar bilionário, riquíssimo, fazendo meditação da lei da atração. Tá? Tá? Essas forças estão perpetualmente gerenciando simulacros e prosperando em percepções simuladas e uma psicologia humana invertida. Psicologia humana invertida, você já estudou? Não, né? Tá. Assim que elas literalmente entram em nossas cabeças. Eles estudam psicologia, fazendo com que façamos todo o trabalho de nos iludir. É uma estratégia muito impressionante e eficaz também. Né? Então, meus amigos, pelo amor de Deus, os caras estudam os grandes por detrás de todos os acontecimentos do mundo, eles estudam psicologia, eles sabem muito bem como montar e o que montar. Afasta Donald Trump, afasta Milley, afasta não sei o que tem mais, afasta não sei o que tem mais. Tudo isso é profundamente esquematizado para um monte de otários cair nessa história. Breve nós vamos ver algumas coisas acontecerem agora, tá? Aí as pessoas ficam só, o Brasil vai ser um dos países mais prósperos do mundo, tá? O Brasil vai alcançar um nível de riqueza que você nem imagina. O Brasil está sendo preparado porque vai vir grandes imigrações para cá, porque grandes territórios da Terra, com, com esse processo do campo eletromagnético, alguns vão esfriar extremamente e vai ser impossível viver. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Tá? Vamos lá. Tá? Vamos pegar um outro texto aqui, bem aqui. Opa, aqui, olha aqui. Olha aqui. Na sua expressão física, os Anunnaki são uma das muitas raças do interior da Terra, que vivem no subsolo em enormes catacumbas, cavernas e túneis abaixo da superfície. Tá? Uma lenda Hopi, dos indígenas americanos, diz que um complexo de túneis muito antigo existe em Los Angeles e que eles dizem que era ocupado por uma raça largata há uns 5.000 anos atrás. Tá? Certo? Atualmente diz que rituais malévolos maçônicos estão presididos neste complexo de túneis. Tem havido esforço combinado das autoridades para evitar que a existência destas raças subterrâneas e de onde elas vivem se tornem públicas. Tá? Então, eu só quero pegar esse pedaço aqui
para dizer isso aqui para vocês. Embaixo do Vaticano existem túneis, tá? E mais túneis, e mais túneis que levam a esses seres. Esses seres, às vezes, sobem para ter reunião com líderes lá no Vaticano, assim como isso acontece no Brasil, assim como isso acontece em vários países. Ok? Geralmente, quem vai para essas conversas são pessoas de elite que fazem votos perpétuos de silêncio sob pena de morte. Eles acabam com tudo, inclusive com a própria família. Brasília foi construída onde? Num suposto lugar que o santo Dom Bosco teria sonhado, né? E o Juscelino, nossa, vamos construir lá. Né? Tem muitas cidades que os túneis foram tapados, por ordem deles. Eles disseram, é preciso que os humanos não comuns, os goim, os pagãos, não saibam desse. Agora prestem atenção. Esses seres do submundo não são seres unidos. Há diversos grupos deles. Alguns são profundamente rebeldes e querem destruir a humanidade. Outros estão procurando uma forma de ajudar as pessoas a acordarem. É por isso que aquele conflito lá. Enki e Enlil. O Enki é o deus do submundo. Não sei se vocês sabem disso. Ele é o deus ele é a entidade do azul, das profundezas do mar. Né? Ele é o ser lá do poço. Enquanto que o Enlil está em áreas superiores do domínio dos seus herdeiros. Então, cuidado, porque há pessoas que dizem assim, não, nós vamos... Não, eu sei o poder que esses seres têm, pessoal. Alguém perguntou assim para o Robson, um dia alguém disse assim, eu quero ficar rico, eu quero fazer um pacto com o Javé. Faz com Demiurgo um pacto, garanto que um dia você vai assim, se arrepender amargamente. Ok? Vamos pegar outro texto aqui. Eu quis só pegar esse pedacinho aqui. Né? Tá? E aqui, ó, em 1990 e 1909, uma cidade subterrânea que foi construída com precisão da Grande Pirâmide foi encontrada por G. Kinder, perto de Grand Canyon, no Arizona. Era grande o bastante para acomodar 50 mil pessoas. Tá? 50 pessoas e corpos mumificados encontrados no terreno eram de origem oriental ou possivelmente egípcia, de acordo com a expedição. Então, prestem bem atenção no que nós estamos falando sobre isso. Tá? É de extrema importância. Tá? É, vamos aqui, vamos ver aqui. É,
pegar mais um texto para a gente encerrar o vídeo. São essas linhagens reptilianas, Illuminati, manifestando-se como líderes políticos, administradores do governo, que introduzem as leis que melhor servirão a seu plano, que manterão a humanidade em servidão contínua. Essas leis, que as massas não têm voz na criação, são então aplicadas por membros destas mesmas massas, soldados, policiais, guarda de segurança e assim por diante. Esses caras e muitas mulheres hoje são apenas a forragem do sistema. Eles são encorajados a pensar por si mesmos e não seria bom para a promoção que o fizesse. Eles são pagos para fazer o que mandam. Eles não são encorajados a pensar por si mesmos, tá? Eles são autônomos. Você vê os caras aí de militares, eles são feitos para receber ordens. Eles são verdadeiros robôs. Eles chegam num canto, eles atiram antes, perguntam depois quem é a pessoa. Tá? Porque a ordem é aquela. Tá? Eles são pagos para fazer o que manda e cumprir a ordem, as ordens e administrar a letra da lei. A lei das famílias da elite. Né? As leis da família da elite. Quem faz as leis são as famílias de elite. Saiba disso. Tá? Okay? Então, para encerrar aqui, veja, esse vídeo está cheio de informações. Tá? Meus informantes dizem que quando essas elites vão se encontrar com esses seres que são orgânicos e têm até uma estrutura corporal muito parecida com os humanos, diferindo um pouco aspectos de rosto, de umas coisas assim, esses seres geralmente ficam todo o tempo de costas. Alguns deles usam às vezes vestem, né? E falam com as pessoas de costas. Raramente eles, quando falam de frente, estão com poucas pessoas. E nesses encontros, geralmente, aqueles seres mais negativos, mais rebeldes, eles exigem coisas, sacrifício, dão ordem. Por exemplo, em Jerusalém, lá naquele território de Israel, existe uma rede de túneis aonde existe um grupo de seres vivendo lá. Como a Terra é muito vasta, pessoal, quanto mais para o centro da Terra for, e como é que o oxigênio chega lá? É porque a Terra possui furos, não é apenas um furo, apenas um buraco. Existem vários, por onde entra o oxigênio. Mas à medida que vai se mais para o fundo, ele fica rarefeito. Tá? Mas eles existem tecnologia. Agora, a iluminação, gente, é feita de forma artificial, mas também o núcleo, que o pessoal costuma chamar, que é uma labareda de fogo, uma bola de fogo no fundo, que é aquele negócio, não é nada disso. Ele é meio diamante, meio diamantado, formato de diamante. Ele é bem intenso, ele capta a luz e emite radiofrequência, emite campos eletromagnéticos e ele faz isso com uma capacidade imensa. É um reator, um grande reator nuclear que tem lá. Então, você pode alimentar essas energias. Porque dentro da Terra, o éter existe. O grande mistério de tudo se chama o éter.
Prestem bem atenção no que eu estou falando. Tá? Esse conglomerado de redes, de túneis, de etc., que tem por aí, esse pessoal encontra, não é nem. Eles nunca vão conseguir chegar. Para um humano ser levado para dentro desses lugares, na verdade, eles sobem de lá e vêm se encontrar num certo limiar, porque não tem como humanos descerem em profundidade sob pena, a não ser que eles, tá, transmitam uma espécie de energia para o ser humano, para o corpo humano, para ele poder ter acesso a essa densidade. Tá? Eu nem digo, não uso, gosto de usar esse negócio de dimensão. Tá? Então, caminhando para o fim, mostra que o Robson hoje foi o show. A fórmula seguinte, olha, vou encerrar com essa informação aqui. A fórmula seguinte, é, os judeus fazem leis para restringir a liberdade natural das pessoas ou criam subculturas indesejáveis, por exemplo, alcoolismo e uso de drogas, e provocam uma reação por parte da população, tá, contra a subcultura. Eles criam e depois eles criam uma reação. Isso é típico do sionismo. Tá? Eles, então, contratam seus capangas para fazer cumprir suas leis, alegando que, para o benefício das pessoas que cobram taxas e custos análogos, são apenas para pagar os executores das leis do sistema. Mas, para obter lucros adicionais para as leis que eles criaram, em primeiro lugar, tá? Eles querem lucrar. E que era, em parte, a intenção inicial, por exemplo, é, muitas de trânsito, custas judiciais, etc. Tá? Assim, a fina linha azul separa ricos dos pobres e serve os primeiros em detrimento dos últimos, garantindo a segurança, a proteção de seus senhores, escolhidos por eles mesmos, e por quanto tempo eles precisam deles, até que possam obter o monopólio completo do poder e, portanto, não precisem dele, e outros salvo como escravos. Isso funciona por meio do dinheiro, tá? Do judeu, como diz o banqueiro judeu Rothschild, parafraseando, não preciso temer os camponeses, pois sempre posso pegar metade dos camponeses para escravizar a outra metade. Isso, né, resume a dinâmica criada pelo sionismo e seu sistema. Tá? Então, antes de alguém vir aqui dizer, nossa, isso é antissemitismo, eu quero dizer para vocês que eles não têm pena nenhuma de goim, dos goim, dos pagãos. Eles servem apenas para ser escravo deles. Tá? E outra coisa, eles geralmente usam outros goim para escravizar seus próprios irmãos. Então, quem é o mercado? Que tanto a Globo fala. São esses grupos elitizados, controlados pelos sionistas. Grandes banqueiros, grandes financeiras, tá? Que o único interesse que eles têm é lucro e que você se lasque. Tá? Então, você é um goi, lembre disso. Você não faz parte da raça eleita, nem do povo escolhido por Enlil, né? Ou Javé. Então, portanto, eles têm a ideia de que eles são uma raça super raça.
Ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Tá? Então, eles controlam os bancos, o dinheiro e um bocado de coisa, e um outro grupo controla o petróleo, etc, etc. E basta um risco para dizer, Francisco, você vai fazer uma ligação entre esses vários aspectos que eu te falei e a realidade que nós estamos vivendo. Tá certo? Grande abraço e eu espero que você discute desse grande